Ei, você! Sim, você! Já sonhou em viajar no tempo? Você iria para o futuro ou para o passado? Rudolph Fentz não escolheu a época, simplesmente descobriu que estava na Times Square sem reconhecer qualquer coisa. Havia pessoas com roupas incomuns, máquinas estranhas e barulhentas que ele nunca vira antes, luzes por toda parte. O que aconteceu? Foi no verão de 1951, por volta das 11 horas e 15 minutos. Os transeuntes na Times Square notaram um jovem de 20 e poucos anos. Ele estava vestindo roupas do final do século XIX e parecia perdido e sem noção, e obviamente não tinha ideia de como tinha chegado àquele cruzamento. De onde ele veio? Ninguém viu, ele só apareceu naquele lugar do nada. Quando finalmente começou a andar, ele foi atingido por um carro, ficou gravemente ferido e não sobreviveu. Mais tarde, suas roupas foram revistadas e as seguintes coisas foram encontradas em seus bolsos. Uma ficha de cobre para bebidas no valor de 5 centavos. Tinha o nome de um restaurante que os moradores locais não reconheciam. Uma nota de serviços de cuidados com um cavalo e uma lavagem de carruagem, emitida por um estábulo de cavalos na Lexington Avenue. Não havia estábulos de cavalo lá naquela época. Notas de dinheiro antigas no valor de $70. Cartões de visita com o nome Rudolph Fentz e um endereço na Quinta Avenida. Uma carta enviada da Filadélfia ao homem no mesmo endereço dos cartões de visita em junho de 1876. Todas essas coisas pareciam novas, não como se fossem de 75 anos antes. O caso foi entregue ao capitão Hubert Grimm, do Departamento de Pessoas Desaparecidas da Polícia de Nova York. Ele encontrou o endereço do cartão de visita, mas havia uma firma comercial lá, cujo proprietário nunca tinha ouvido falar de Rudolph Fentz. O nome de Fentz também não estava no catálogo de endereços. Suas impressões digitais não foram encontradas em nenhum registro, e ninguém havia apresentado queixa de uma pessoa desaparecida à polícia com esse nome ou com uma descrição semelhante. O homem poderia estar com documentos falsos? Seria essa apenas uma brincadeira que terminou mal? Grimm continuou a sua investigação e finalmente encontrou Rudolph Fentz Jr. em uma lista telefônica de 1939. Grimm questionou os residentes que moravam no endereço e conseguiu descobrir que Rudolph Fentz morou ali uma época e trabalhou nas redondezas. Depois de se aposentar, em 1940, ele se mudara. O policial encontrou a viúva de Rudolph Fentz Jr. na Flórida. Ele falecera há 5 anos. Ela disse que seu sogro, Rudolph Fentz Sr., desapareceu em 1876 aos 29 anos de idade. Ele saiu para um passeio noturno e ninguém mais o viu. As procuras não deram resultados. Grimm analisou os álbuns da viúva e encontrou fotos de Fentz lá. Você adivinhou. O homem da foto era idêntico ao estranho encontrado na Times Square. Toda a história parecia estranha e o capitão Grimm não conseguiu encontrar nenhuma explicação para que isso fizesse sentido. Ele decidiu não mencionar esses detalhes nos relatórios oficiais e o caso de Rudolph Fentz nunca foi resolvido. O interesse por essa história cresceu novamente depois de 1972, quando ela foi mencionada em livros e artigos relacionados a esse assunto como prova de uma viagem no tempo. Em 2000, a revista espanhola Más Allá publicou um artigo de 6 páginas dedicado ao incidente. O autor do artigo era Carlos Canales. Na época, ele escreveu 2 livros estudando eventos paranormais e folclore. Outro pesquisador do folclore, Chris Albeck, estava realmente interessado no artigo e conduziu sua própria investigação. Ele estudou as revistas da época e encontrou histórias semelhantes passando de um país para outro, da Suécia para a Noruega, Itália, Espanha e França. Mas ele também notou que nunca houve qualquer prova ou fatos sólidos mencionados, e os detalhes eram diferentes, às vezes até contraditórios em diferentes países. Mais tarde, ele chegou à conclusão de que a lenda começou no artigo sobre Fentz em uma edição de junho de 1972 do Journal of Borderland Research, que mostrava a história como verdadeira. A revista tinha uma reputação questionável e seu público-alvo era formado principalmente por fãs de eventos ufológicos e paranormais. Ele, por sua vez, referiu-se ao livro de Ralph Holland, A Voice from the Gallery, de 1952.
Albeck acreditava que isso dera origem à lenda urbana. Depois que Albeck divulgou os resultados de sua investigação no Akron Beacon Journal, ele foi abordado pelo fã de ficção científica George Murphy. George explicou que a fonte original da lenda era ainda mais antiga. Como resultado, eles descobriram que a lenda foi inspirada em um conto escrito por Jack Finney em 1950 e publicado pela primeira vez sob o título I'm Scared, ou Estou com Medo, em 1951. Em 1952, foi incluído na antologia de escritura de ficção científica Tomorrow the Stars, ou Amanhã as Estrelas. O enredo do conto é idêntico ao que depois se tornou a lenda urbana. O narrador da história é o capitão Robert Grimm. Desde aquela época, a história de Rudolph Fentz se tornou uma das lendas urbanas mais populares dos anos 70 e foi repetida muitas vezes depois. A disseminação da internet nos anos 90 deu outra vida a ela, pois começou a ser mencionada novamente como fato e prova da existência de viagens no tempo. Este é um ótimo exemplo de como as lendas urbanas surgem. As pessoas adoram histórias incomuns e estão ansiosas para acreditar nelas. Sempre foi assim, mas o progresso da tecnologia tornou muito mais fácil a circulação entre milhares de pessoas de boatos e fatos não comprovados através da internet. Outro exemplo de como as lendas urbanas apareceram é o programa de rádio baseado em A Guerra dos Mundos, de Orson Welles. Em 1938, logo antes do Halloween, a rede de rádio CBS transmitiu o episódio pertencente à série de radioteatro Mercury Theatre on the Air. No livro, a ação acontece em Londres no final do século XIX, mas os atores de Mercury Theatre on the Air decidiram transferir o cenário para Nova Jersey de 1939. Na verdade, eles encenaram uma invasão marciana na Terra. Um dos atores anunciou o início da peça de rádio. Depois disso, houve uma previsão do tempo e, em seguida, um concerto. Logo, a música foi interrompida pela notícia urgente de que flashes estranhos foram observados em Marte. Depois disso, o próprio Orson Welles fez um relatório como um renomado professor de Princeton, Richard Pearson. Ele disse que a vida no planeta vermelho era impossível. O concerto continuou, mas logo foi novamente interrompido por um noticiário urgente. Um repórter da CBS transmitiu uma descrição completa do pouso de um cilindro metálico em Grover's Mill, no condado de Mercer. Logo, uma enorme máquina de guerra saiu do cilindro e começou a queimar tudo com raios de calor. O repórter e outros curiosos viraram as costas para os invasores e a transmissão parou de funcionar. O professor Pearson entrou em contato com a rádio e falou sobre o nível técnico dos marcianos. Depois disso, o chefe da Guarda Nacional anunciou uma emergência de defesa nos condados de Mercer e Middlesex e enviou 4 unidades da Guarda Nacional de Nova Jersey para evacuar civis. As armas terrenas não resistiram aos alienígenas. Novas máquinas continuavam aterrissando e destruindo tudo e todos ao seu redor. Dezenas de pessoas estavam fugindo dos invasores. O secretário de Estado para Assuntos Internos, cujo nome não foi mencionado, dirigiu-se à nação. A rede de rádio proibiu que qualquer pessoa representasse o presidente Roosevelt, mas o ator falou com uma voz muito parecida com a dele. Logo, outro repórter entrou em contato, transmitindo direto da unidade de canhão que estava atacando os marcianos. Os alienígenas usaram gases tóxicos e o noticiário local saiu do ar novamente. Foi só após 40 minutos do início do programa que o apresentador lembrou a todos que os eventos descritos eram apenas uma fantasia. Depois disso, o professor Pearson falou ao público sobre o fim do ataque alienígena. Eles não poderiam sobreviver na Terra, já que não tinham imunidade para as doenças locais. Ao final, Welles se apresentou. Como os jornais escreveram mais tarde, 6 milhões de pessoas ouviram o episódio, e a maioria delas levou tudo de boa fé, mas muitas pessoas não ouviram a notificação sobre a encenação ou esqueceram-se dela depois do início. O programa Mercury Theatre on the Air não tinha patrocinadores naquela época, e a encenação não foi interrompida por anúncios. Aos 40 minutos do programa, quando o locutor lembrou a todos que era apenas um show, muitas pessoas já tinham parado de escutar o rádio. Elas estavam juntando suas coisas para se mudar para o oeste, ou se protegendo nos porões de suas casas.
Houve até mesmo casos de pessoas chegando aos departamentos de polícia, prontas para ajudar os oficiais a defenderem a nação contra os alienígenas. As linhas telefônicas estavam 5 vezes mais ocupadas do que o normal. Os engarrafamentos de Nova York, Trenton e Filadélfia tinham quase 100 quilômetros de extensão. A polícia de Nova York recebeu mais de 2.000 ligações por 15 minutos e a Guarda Nacional de Nova Jersey foi mobilizada. Algumas pessoas alegaram que viram as luzes piscando e sentiram o cheiro dos gases tóxicos. O áudio foi transmitido na costa oeste também. No momento culminante, a estação de energia caiu na cidade de Concrete, em Washington. Os ouvintes pensaram que ela fora destruída pelos alienígenas. Muitos deles instauraram uma ação legal contra a estação de rádio. Todas elas foram rejeitadas, mas Wells insistiu em pagar uma indenização ao homem que estragou seus sapatos novos correndo dos marcianos. Mas e quanto a você? Conhece alguma outra lenda urbana que as pessoas acham que é verídica? Deixe-me saber nos comentários. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas não vá procurar por falsos alienígenas ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e se divertir. Fique no lado incrível da vida.